Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Eu sou o Hylock e hoje nós vamos falar sobre o Sonic. Eu tenho certeza que você já conhece o Sonic, mas se não conhece, aqui vai um breve resumo sobre o personagem. Ele é um ouriço azul criado pela SEGA, uma empresa japonesa de videogames, no ano de 1991. Extremamente veloz, radical e também amigável, o Sonic está sempre cercado dos seus amigos. E ele luta junto com seus amigos para proteger os muitos universos contra o malvado Dr. Robotnik. Antes de continuar, eu queria só pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal para que se inscreva, ative o sininho de notificações e também deixe o seu like se você gostar do vídeo, beleza? A característica mais marcante do Sonic, sem dúvidas, é a sua velocidade insana. Ele corre muito rápido mesmo. E é isso que torna ele especial e diferente de todo mundo. E como sempre aqui no Nerd do Reino, a gente pega um personagem da cultura pop, seja dos videogames, dos livros, quadrinhos, mangás, animes, enfim. A gente pega um personagem e faz um paralelo com algumas histórias bíblicas. E uma pessoa da Bíblia que usou sua velocidade para vencer foi José. José, um jovem assim como você, trabalhava no Egito. Ele trabalhava na casa de um nobre, de um membro da corte do faraó, chamado Potifar. José era um cara muito 10. Ele trabalhava muito, era muito trabalhador, e tudo o que ele fazia muito bem feito. Quando José administrava a lavoura, a colheita ia muito bem. Quando José administrava as fazendas, os rebanhos, tudo ia muito bem. Ele prosperava a vida do seu chefe. E é claro, o seu chefe tinha muita consideração por José. Ele confiava nele. Até que um dia, José estava sozinho na casa e a mulher de Potifar, a sua patroa, estava por lá. E ela começou a seduzir José. Mas José era um homem temente a Deus, era um homem sábio e sabia que não era correto ceder a essa tentação e se deitar com a mulher do seu patrão. Então, a cada cantada que a sua patroa dava em José, José sempre se esquivava, dizendo que não era correto. A gente pode ler essa história lá no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Frise bem essa frase, evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José estava ali frente a frente com o pecado, mas ele não caiu na tentação. Ele evitava ficar perto do pecado, evitava ficar perto da tentação. Ele fugiu do pecado, ele correu do pecado. Ele usou a velocidade dele ao seu favor. Então, quando o pecado vier para você, vier se oferecer para você evita ficar perto dele, corre dele, use a sua velocidade ao seu favor. Fique distante do pecado. Não siga de maneira nenhuma por esses caminhos. Não siga pela vereda dos ímpios, nem no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Provérbios 4, versículos 14 e 15. A gente sabe que hoje em dia tá tudo muito fácil por aí, não é verdade? E não é fácil você se desviar do caminho do mal, você se afastar, você correr. Mas você tem que lutar, você tem que ser perseverante. Você não pode desistir fácil, ceder facilmente. Você tem que persistir, seja firme. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha que interessante.
Ele está falando para a gente correr a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta é a corrida pela vida, pela salvação de nossas almas, para nos mantermos puros, nos mantermos longe daquilo que é mal, longe daquilo que é ruim, longe daquilo que nos afasta de Deus, longe do pecado. Mas você deve estar se perguntando, poxa vida, é muito difícil, é muita tentação que vem pra mim, eu não consigo, eu cansei, eu já tentei correr, mas eu tô cansado de tanto correr, de correr pra longe do mal, pra longe do pecado, eu tô cansado. Calma aí. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Então não desanime, não fique chateado. Esse versículo que eu acabei de ler, ele fala que os jovens se cansam, tropeçam, caem, mas aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, correm e não se cansam, voam alto como as águias. Então, você deve confiar em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus. Ele renova suas forças a cada dia. Basta você pedir a Ele, basta você entregar a sua vida a Ele. E Ele te renova, Ele te fortalece para você conseguir correr para longe do pecado e para perto dele. Uma outra característica muito legal, muito marcante dos jogos do Sonic são os anéis ou as alianças. Se você já jogou Sonic, com certeza você já encontrou durante as fases ali vários anéisinhos, várias aliançazinhas ali que você pode achar em lugares escondidos. Você vai correndo, vai ganhando elas. Quando o Sonic libera a força desses anéis, principalmente nos desenhos, ele corre muito mais rápido. Quando ele está de posse dessas alianças, ele corre rápido mais do que nunca. E nos jogos, quando ele coleta 100 desses anéis, 100 dessas alianças, ele ganha uma vida extra. Mas também, quando ele tromba, quando ele bate em algum dos inimigos, os inimigos atingem ele perde essas alianças. E nós, como somos os Sonics da vida real, que já vimos agora há pouco que corremos para Deus longe do pecado, Deus também nos ajuda. Ele nos dá vidas extras, ele nos dá a vida eterna. Como ele faz isso? Ele estabeleceu uma aliança conosco. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Essa passagem aqui está falando sobre como Cristo ele se rendeu, como ele se doou para que nós possamos viver uma nova aliança, viver a aliança de vida eterna junto com ele. A primeira aliança foi feita lá atrás com Adão, que infelizmente pecou, falhou, e assim através dele o pecado entrou na humanidade e desde então todos os humanos são pecadores. Mas Cristo, ele foi o único que veio e não pecou. E mesmo assim ele morreu, ele se entregou para que eu e você não pudéssemos morrer no lugar dele, mas ele morreu no nosso lugar. Dessa forma, quando a gente está em aliança com ele, quando a gente está em comunhão com Cristo, a gente faz parte dessa nova aliança, dessa aliança de vida eterna. A gente recebe uma vida extra. Tá entendendo o mistério? Mas veja bem, da mesma forma como o Sonic, quando o inimigo atinge ele perde as alianças, assim também acontece com a gente. Temos que ficar vigilantes, de olhos abertos. Que nem eu falei lá no começo, correr para longe do pecado. Porque se o pecado esbarrar em nós, nós perdemos a aliança. E sabe o que acontece quando perdemos a aliança? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quando o pecado atinge as nossas vidas, nós perdemos a aliança e estamos sujeitos à morte. Não teremos essa vida extra, essa vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus, como diz aqui nesse versículo, é a vida eterna, que nós conseguimos em Cristo, o nosso Senhor. Então, galera, se você está correndo aí, correndo e não consegue chegar a lugar nenhum, tenta se lembrar dessas coisas. Corra para longe do pecado, corra para perto de Deus, use a sua velocidade
para você chegar, se aproximar dele. E também tente coletar a aliança que Deus fez conosco através de Cristo. Do mesmo jeito que o Sonic faz nos jogos. Uma coisa muito interessante que eu vi no filme do Sonic é que no filme o Sonic usa a aliança para chegar em outros lugares. Ele usa ela como um portal. Ele usa os anéis, as alianças como um portal. E nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Usar a aliança que Deus fez conosco através de Cristo para chegar em um outro lugar, que é o céu, que é a vida eterna, é lá onde nós vamos viver eternamente em paz, tranquilos, felizes juntos de Deus, juntos de Cristo. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem do reino, que você possa compartilhar, espalhar essa mensagem aí para outras pessoas, para os seus amigos também. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like aqui e se inscrever no canal, beleza? Depois de amanhã teremos mais um vídeo, então fique ligado aqui no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!